Canon de Dragão Marinho contra Faraó. O Canon, a essa altura, ele já conhece o Sorento, então ele já tá ligado que se o cara começar a tocar uma musiquinha na frente dele, ele já tem que ir pro pau o quanto antes. Então eu sinceramente acho que ele não daria bobeira, já ia meter logo uma explosão galáctica, mandar ele pro Triângulo Dourado, fazer alguma coisa pra finalizar esse maluco o mais rápido possível, e Faraó realmente não ia ter chance. Pro Faraó ganhar, só se o Canon desse bobeira mesmo. Isaac de Kraken contra Caronte de Aqueronte. Vamos dar uma lembrada no que o Caronte tem. Como diria Aldebaran, ele tem um roda-moinho. É um roda-moinho Que serve para defender os ataques. Só que os ataques do Isaac não são de impacto. Provavelmente esse rodamoinho seria congelado. E ele também tem um golpe onde ele dispara uma espécie de Kamehameha, uma espécie de Hadouken de Cosmo no inimigo, que aí talvez desse algum trabalho pro Isaac, mas não chegou a causar grandes danos assim no C. Eu acho que também não mataria o Isaac vestindo uma escama de General Marina. Então o Isaac vence Caronte e é o primeiro a terminar o serviço aqui, né? Derrotou todo mundo que tentou atacar o pilar dele e agora vai assumir os inimigos de alguns que já foram derrotados. Tá aí o panorama até o momento, falta um para cada, o único derrotado foi o caso de eliminados. Sorento contra Flegias. Esse Flegias aqui é brabo, é o cara que derrotou o Yoga e o Shiryu sozinho, de uma vez, com um golpe só. No caso, esse golpe aqui, ó, super bem animado pela Toei, né? O cara correndo assim, segurando duas bolas brilhantes feitas no PowerPoint. Enfim, luta emocionante essa luta, muito bem animada, mas apesar de ser tão forte, ele ainda depende de atacar fisicamente, e ele não costuma atacar de forma sorrateira, porque ele é um cara bem confiante, né? Dá pra ver que ele confia na força dele, então talvez ele desse bobeira e aparecesse na frente do Sorento para atacar mais diretamente, e aí o Sorento teria tempo realmente para tocar a flautinha e atacar ele. Apesar de eu achar o Flegias mais forte do que o Raimi de Verme, por exemplo, eu acho que o Flegias teria menos chance de derrotar o Sorento do que o Raimi. E aí vocês concordaram comigo, o Sorento saiu ileso dessa luta, mais uma Marina que conseguiu derrotar todos os seus adversários. Krishna contra Pandora. Essa daqui eu não entendi. Não entendi por que a galera bota tanta fé na Pandora desse jeito. A mulherada tá forte nessa guerra santa aqui. Primeiro a Tétis, que já matou metade do exército de Hades. Não, zoeira, não foi tanto assim, né? Mas que eu não acho que chegaria tão longe. Agora Pandora dando dano a roda aqui no Krishna. É que a Pandora ela não é muito de lutar, né? Ela é meio como se fosse a Tétis do Hades. Ela consegue dar dano no Radamantes? Consegue. Só que o Radamantes também não reage, porque o Radamantes sabe que ele não pode desobedecer a Pandora. Então ele sofre quando ela toca a harpa e solta aqueles raios nele, mas ele também não tenta reagir. Ela consegue lançar Cosmo daquele tridente, chega a atacar o Ikki, mas depois o Ikki acaba levantando de boa também. Aqui o Radamantes sofrendo na mão dela, mas não dá pra saber que se o Radamantes tentasse reagir, o que é que aconteceria. Derrotou Pandora, mas pela votação saiu bem ferido dessa luta. Bayan versus Sylphid, outro figurante. Sylphid foi bem mal aproveitado, lutou ali junto com a galera contra o Shiryu. O golpe dele parece até, lembra o golpe do Bayan, é um golpe de vento, né? Ele faz um ventão, lança o adversário com a ventania forte. Na verdade ele morreu pra hiperdimensão, tentando ir atrás dos Cavaleiros de Bronze, né? Mas dá pra ver que o Shiryu já tinha derrotado ele, né? Não tava mais lá essas coisas. Levando em consideração que o Bayan tem um golpe parecido com o dele, que no caso é o Assopro Divino. Mas além disso, também tem outra técnica que é praticamente igual à técnica de um Juiz do Inferno. No caso, a técnica dele é praticamente idêntica à do Aiacos. Eu não acho que o Sylphid teria a mínima chance na luta contra o Bayan. Talvez até ferisse ele um pouco, mas vencer não vencia não. Então o negócio tá ficando feio pro lado de Hades, hein? Tétis contra Valentine. Mano, a Tétis tá só o pó da rabiola. A coitada já devia ter apanhado tanto, mas tanto, até esse momento aqui, que esse dano que ela deu no Valentine deve ser o Valentine passando e tropeçando no cadáver dela. Aí ele cai, se machuca, levanta e termina de matar. Mas perdeu, né? Infelizmente não deu pra nossa guerreira, pra nossa exterminadora de espectros. Não conseguiu realizar mais um milagre, não teve a ajuda do Cosmo de Poseidon dessa vez, talvez, e acabou sendo derrotada por Valentine. Já vou até deixar ele no meio, esperando pelo próximo adversário. Io contra Ninos. Io é outro guerreiro que
já devia ter ido faz tempo aqui, mas beleza. Contra o Minos, pelo menos ele tombou, mas não tombou sem levar um dano do Juiz do Inferno. Caiu, mas caiu atirando. Finalmente o jogo tá começando a virar um pouco. Canon contra Aeacos. Essa aqui a gente quase viu na saga de Hades, né? O Canon passou um cagaço, vamos ser sinceros, mas ali tinha 3 juízes naquele momento contra ele sozinho. Talvez seja por isso, ele já tava ferido também, né? Pelas agulhas escarlates que ele tinha tomado do Miro. Já tinha enfrentado o Radamantes. Então se fosse 1 contra 1, realmente eu acho que o Canon não tem mais recurso. Assim como o Ikki derrotou o Aeacos e o Canon é o Ikki dos Cavaleiros de Ouro, certamente o Canon também conseguiria derrotar o Espectro de Garuda. Então mais um que limpou o pilar e agora temos 5 espectros contra 5 generais marinas. Só que ainda tem Poseidon, os deuses gêmeos e Hades, claro. Então de certa forma o exército de Hades ainda tá na vantagem, mas dá pra ver que Hades é só número mesmo, né? A maioria dos caras é inútil, não serve pra nada. Apesar de que teve algumas vitórias dos marinos ali que eu achei injustas. Mas também teve vitória de Espectro que eu achei injusto, então tá mais ou menos. Agora nessa última fase os Espectros se reúnem, se organizam ali no meio para poderem se distribuir e derrotar os últimos generais marinos que restam, na verdade quase todos, porque lembrando o plano é tomar toda a fortaleza de Poseidon, então realmente eles teriam que derrotar todos eles, até porque se ele matar os generais marinos é mais fácil, né? O Hades pode reviver eles depois como espectros inclusive. Aí ele não só ficaria com o reino de Poseidon, mas ficaria com os guerreiros dele também depois de mortos. Na sequência, o primeiro a lutar seria o Lune, que iria em direção ao pilar do Isaac. Aqui vocês votaram que o Isaac congelaria o chicotinho do Lune, não daria a chance dele se aproximar. E eu concordo, o Isaac tem muito mais recursos que Lune, seria difícil para ele ganhar. Agora Sorento contra Radamantes, luta disputadíssima. O Rada, ele é um cara mais físico, ele é um cara mais da porrada franca mesmo. Então sim, eu acho que o Sorento teria a chance de ganhar. Pelas votações de vocês, ele não chegaria tão machucado aqui. Pela minha opinião, ele nem chegaria aqui, né? Mas só que tem um ponto que o Radamantes, ele tem um histórico com música, né? Ele é um cara que não curte muito música, pelo menos é a desculpa que ele dá, né? Talvez não goste muito de música mais harmônica, né? Talvez ele seja um cara mais do ritmo, ele curte um funk, sei lá. Tem que ver aí que tipo de música que agrada o Rada. Só que eu acho engraçado o Rada ser o juiz com menor poder mental, segundo a enciclopédia, e também segundo as habilidades dele, né, que a maioria dos golpes dele são ataques físicos realmente, enquanto o Aeacos tem a ilusão galáctica e o Minos tem a marionete cósmica, que claramente são ataques que exigem uma maior habilidade mental. Mas Kurumada Sensei escreveu assim, então é assim. Seria possível que o Radamantes conseguisse resistir à música do Sorento, talvez. Porém, essa aqui eu tô com vocês. O Sorento é um cara que é um counter pros caras de força bruta realmente, porque ele diminui a força do adversário, diminui o nível de cosmo do adversário a um nível que ele fica praticamente uma criança perto do Sorento. Então acho que ele vencia e nem tomava tanto dano assim, mas aqui ele tomou um baita de um dano do Radamantes, apesar de ter ganhado. 3 contra 4, vamos ver o próximo. Krishna versus Ox, é até sacanagem, né? O Ox tá vivo aqui até esse momento só porque o Lune matou o Kasa, que eu acho que nem mataria, mas beleza. É óbvio, né? O Krishna limpa o chão com o Ox. Já que é a primeira vez que ele aparece, vamos ver as habilidades do Ox. Pra quem não tiver lembrado, ele é o cara dessas sáporas aqui que o Shura rouba, e os poderes dele são o Olho da Custódia, que não dá pra ter a mínima ideia do que ele faz. Se a gente levar em consideração que ele serve os juízes do inferno e ele decide sobre a custódia, ele decide com quem que a criança vai ficar. Afinal, a segunda técnica dele aqui é o cadeado mortal. Então, depois de decidir a custódia ainda, se o cara não pagar a pensão, aí ele usa o cadeado mortal. É um cara difícil, mas no caso do Krishna, ele tá safe, porque o Krishna aparentemente não tem filhos, né? Se fosse o Shiryu aqui, tava perdido. Mitsumasa Kido então, já era. Goku, que é um péssimo pai, o Ox regaçava. Mas pro Krishna tá de boa, então só falta 2 agora. Kanon contra Valentine. Valentine é um cara que teve certa dificuldade com o Seiya. Ele até que é fortinho, dá um trabalho, chega a causar um dano ali na armadura de Pégaso. Porém, temos que levar em consideração que o Seiya tava meio enfraquecido nesse momento, já tinha levado várias porradas até aí, tinha ficado preso no Cócito, segundo ele estava enfraquecido por conta do frio, porque deveria estar queimando seu cosmo até para não morrer congelado, né? Então tá fácil pro Kanon, o último dos moicanos, o último dos espectros, Minos de Griffon. E agora você pode pensar que tá fácil, os generais marinos estão com a guerra ganha, mas é aí que você se engana. Não subestime um cachorro acuado, porque o Minos já chega arregaçando o Isaac, e realmente o Yoga teve dificuldades contra o Minos, o cara resistiu a uma execução Aurora do Yoga, que é o cara que tem a execução Aurora mais braba, então fica difícil imaginar que o menino Isaac tivesse qualquer chance contra o Minos. Isaac vai de base, vamos ver o próximo. Sorento contra Minos.
Minos já meio baqueado, Sorento também. Aqui eu também concordo, eu quero me redimir sobre o Radamantes. Eu acho que o Radamantes teria assim chance de vencer o Sorento, porque o Minos, ele conhece o Orfeu e ele conhece o Faraó. E o Rada também. Então eles já estão ligados, assim como o Cano, que se o cara começou a tocar, você tem que descer a porrada sem dó. E o Minos tem os fios dele que poderiam agarrar a flauta e tirar ela da mão do Sorento, o que praticamente tornaria o Sorento inútil contra ele. E só diminui, Marina. Krishna contra Minos. Lembrando que é o Minos só o pó da rabiola, tá com 3 pontinhos ali, contra o Krishna quase ileso. O cara chegou aqui com alguns arranhões só, alguns machucadinhos. Aqui, na minha opinião, existem duas situações. A primeira é o Minos não dar bobeira e já acabar com o Krishna logo, destruir a escama, destruir a lança dele e já matar o cara estrangulado. Seria uma possibilidade, até porque ele já estava machucado aqui nesse momento, né? Ele não ia ficar arriscando perder nessa batalha. O cara já estava indo pro tudo ou nada. Mas existe a possibilidade do Krishna sobreviver após o ataque do Minos e sem armadura ele fazer o mesmo que fez com o Shiryu, que seria usar uma Haroshine, criar aquela barreira de cosmo. Aí eu acho que o bicho pegava, hein? Aí ficava difícil pro Minos alcançar o Krishna através daquela barreira. Então essa luta, na minha opinião, dependeria da duração dela. Se acabasse logo, Minos ganhava. Se alongasse muito, o Krishna tinha grande chance de vencer o Minos. Vocês foram pelo caminho do Minos impiedoso. Minos regaçou o Krishna, saiu regaçado também, porque tá com um pontinho, 10% de vida, lutando contra o Baien. E aí vocês subestimaram o menino Baien aqui, hein? Porque o Baien, ele consegue atacar de longe, ele consegue dar o sopro dele. Não importa que ele tá imobilizado, ele consegue atacar mesmo assim. E ainda consegue fazer a barreira, talvez a barreira protegesse ele dos fios. Eu acho que o Baien, principalmente contra o Minos ferido, do jeito que ele já ia estar aqui, depois de lutar contra vários generais marinas, ele teria sim total possibilidade de vencer o Minos. Eu tô aqui com a galera que votou nos 23%. Nesse caso, o Minos 100%, realmente, teria grande chance de vencer o Baien. Mas do jeito que ele tava aqui, não dava não. Mas acabou o empate, né? Porque o Minos já tava só o pó da rabiola. Então, mesmo ganhando, ele perdeu devido aos ferimentos das batalhas consecutivas. Então, sobrou aqui pro Canon o pão que o Hades amassou. Thanatos, Hypnos e Hades. Aí, vendo que meio que já tava decidido a guerra aqui, eu resolvi dar uma chance. Afinal, o Poseidon também não ia ficar olhando ali o Canon morrer à toa, né? Alguma coisa ele tinha que fazer. Então, perguntei pra vocês o que ia acontecer a partir daqui. O Canon deveria receber a ajuda do Poseidon. Poseidon desperto, o deus Julian Solo despertaria com o Poseidon e iria em auxílio do dragão marinho. O Canon despertaria a escama divina. Poseidon poderia jogar o sangue. Na verdade, agora a gente sabe que nessa época que esse torneio foi feito, ainda não tinha sido explicado as Archscales no mangá Rise of Poseidon. Então eu coloquei como escama divina. Mas dá pra entender o conceito, né? Seria a mesma pegada do que aconteceu com o Seiya e os Cavaleiros de Bronze, acontecer com o Canon para ele ter alguma condição de enfrentar os deuses do submundo. 13% quis que o Canon se ferrasse mesmo, se virasse sozinho, se virasse uns 30%, e 10% quis que o Julian Solo, ou seja, o Poseidon, só que parcialmente acordado, só sem poder total, fosse ajudar o Canon. Então, conforme os votos, ficou decidido que o Canon usaria a escama divina. Aí eu coloquei aí uma fanart que eu achei, né, do Canon, porque a gente não tem nenhuma imagem oficial, por enquanto deve sair talvez no próximo capítulo de Rise of Poseidon, o Canon vestindo o Archscale, mas essa daí dá pro gasto. E aí, contra o Thanatos, vocês votaram que ele ganharia, e eu não vejo por que não, porque para ele despertar uma escama divina, que aqui nesse contexto não seria uma Archscale, por isso eu imaginei que seria mais ou menos no mesmo esquema que aconteceu com a armadura de Pegasus, por exemplo. Por isso, para despertar, ele teria que ter um cosmo próximo ao de um deus. Então, com todos os recursos que o Canon tem, né, ele tem golpes muito mais poderosos que o Seiya até. Claro que cada golpe vai depender do cosmo do usuário, ele vai ficar mais forte ou mais fraco, mas com o cosmo de um Cavaleiro de Ouro, a explosão galáctica já é um negócio apelão. Imagina com o cosmo do nível que os Cavaleiros de Bronze estavam ali no final da saga de Hades. Acho que realmente não tinha como pro Thanatos não. Porém, podia ser que o Canon saísse ferido, assim como ele saiu aqui realmente. E aí na luta contra o Hypnos, o Canon já estaria ali com 60% da vitalidade dele, já estaria bem mais baqueado. Eu já não sei se daria não. Acho difícil, mesmo o Canon sendo brabo, vencer o Hypnos depois de estar ferido, porque o Hypnos parece ser mais forte até do que o Thanatos. Mas eles disseram que tancava, então tancou. Então agora chefão final, Hades contra Canon. Por incrível que pareça, 17% das pessoas, 9.000 pessoas votaram nessa enquete, 17% acharam que o Canon com a Divina
venceria o Hades. Galera, bota fé mesmo no Canon. O Canon ferido já, né? Canon, depois de vencer 2 deuses, ainda venceria o Hades, que é um dos deuses mais fortes que tem no Olimpo. Mas beleza, no final o bom senso ganhou aqui e o Hades saiu com a vitória. E a batalha dos deuses no pilar principal, Poseidon contra Hades, foi ganha por Hades, é claro, né? Mesmo o Canon conseguindo realizar um milagre, e assim como Seiya feriu o Hades com um meteoro também, acertar uma explosão galáctica que tirou dano do Hades, ainda assim Poseidon, desperto, com 100% de poder, porque aqui não era para considerar Juransol, era para considerar Poseidon, apesar de a gente nunca ter visto, né? Talvez seja por isso que a galera não bota muita fé no Poseidon, porque a gente nunca viu ele com o poder total. Porque se considerasse que o Hades estava ferido e que eles são equivalentes, acho que o Poseidon teria mais chance. Essa aqui era mais de opinião mesmo. No fim, Hades foi reconhecido como campeão dessa Guerra Santa. Não sobrou ninguém, morreu todo mundo. Guerra Santa mais disputada do que a Guerra Santa anterior, né? Onde morreu todos os cavaleiros de Atena. Só sobrou Doke e Xion, aqui só sobrou o Hades mesmo. Pra ver que o exército de Hades é um monte de cabide de emprego, porque os caras não deu conta de 7. Tá certo que não foi o 108, né? Mas eu acho que os mais fortes provavelmente estavam aqui, a não ser que o Hades tá escondendo o ouro e a gente não viu os caras mais bravos na saga de Hades, o Kurumada. Porém, ainda tem aqui a batalha final, que é a batalha dos guerreiros mais poderosos de todos, que infelizmente caíram devido a seus ferimentos muito graves em batalha. A luta de Minos contra Tétis, e assim como era esperado, a Tétis ganhou aqui com 73% dos votos, então Tétis é a mais poderosa, a campeã honorária dessa guerra, a exterminadora oficial de espectros. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você quiser ver um ranking com generais marinas, fora Tétis, porque ela é muito poderosa, claro, é só clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui, ó. Valeu, até mais! Adeus!